Alô, queridos, essa é a penúltima questão. Questão 8 dos exercícios de aprendizagem da segunda parte de noções de estatística, cálculo das medidas estatísticas, e essa questão se encontra no nosso caderninho, na página 77. Vamos ver o que diz essa questão. Foi realizado um levantamento. A palavra levantamento aqui está no sentido de pesquisa. Fazer um levantamento em linguagem estatística é pesquisar. Então foi realizada uma pesquisa nos 200 hotéis de uma cidade. Então alguém foi de hotel por hotel fazendo uma pesquisa. Ou seja, ele propunha uma variável e ele pedia o dado ao representante do hotel, ao gerente ou ao dono. Então, nessa pesquisa, na amostra, você vai ter 200 dados. Foi realizado um levantamento, foi realizada uma pesquisa nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal. Então um pesquisador, quando foi fazer a coleta de dados, ele chegava em cada hotel e perguntava assim: qual é o preço de uma diária de um quarto padrão para casal? Tá certo? Essa era a variável, o preço de uma diária para o quarto padrão de casal. Aí o gerente do hotel respondia, dizia qual era o valor da diária, aí esse valor da diária era o dado. Aí ele anotava esse dado. Aí ele fez isso 200 vezes. Ele obteve 200 dados. Ele obteve 200 preços, que podem ser iguais, diferentes. Aí um dado vai ter frequência, uma certa frequência, outro dado vai ter outra frequência. E ao todo foram 200 preços, 200 dados. Os valores das diárias foram R$200 no hotel tipo A, R$300 no hotel tipo B, R$400 no hotel tipo C e R$600 no hotel tipo D. Os hotéis tipo A, que a diária é R$200, estão representados nesse setor, que a frequência é 25%. Agora, essa é a frequência relativa. Os hotéis que a diária é R$300, hotel tipo B, estão nesse setor, que a frequência relativa é 25%. Os hotéis tipo C, que a diária é R$400, no gráfico de setor, estão nesse setor marrom, que a frequência é 40%. E os hotéis do tipo D, que a diária é R$600, estão nesse setor, que a frequência é 10%. Agora, essas frequências são relativas. Como é que eu transformo frequência absoluta? Se no gráfico todo tem 200 hotéis, tem 200 diárias, porque cada hotel tem uma diária para um quarto padrão. Então, a frequência do dado R$200, olha aqui Gustavo, não aqui, o dado R$200, ele aparece com que frequência absoluta? Como a frequência relativa a frequência relativa é 25%, então é 25%, não é? 25% de 200. 100% dá 1, 200% dá 2, a frequência absoluta é 50. Então, esse dado 200, ele aparece com frequência 50 na amostra.
Quando o pesquisador estava fazendo a coleta de dados, ele entrou em 50 hotéis e em cada um desses 50 hotéis, a resposta que ele ouviu foi R$200, no outro, R$200. Ele escutou R$200 50 vezes. Ele anotou na tabela de dados dele o dado R$200 50 vezes. Né? Que são os hotéis do tipo A. Os hotéis do tipo B, que a diária é de R$300, essa diária de R$300 vai aparecer com que frequência absoluta? Como a frequência relativa é 25%, então a frequência aqui também é 50%. E o dado R$400 vai aparecer com que frequência absoluta? Como a frequência relativa de R$400, que é hotel tipo C, é 40%, 40% de 200, 100 por 100 dá 1, 200 por 100 dá 2, 40 vezes 2, 80. Então, o dado R$400 surge na amostra com frequência 80. Aparece na amostra 80 vezes. Ou seja, o pesquisador, quando estava visitando os 200 hotéis de um por um, dos 200 hotéis teve 80 hotéis que, quando ele entrou em cada um dos 80 e perguntava o valor da diária do quarto padrão de casal, a resposta que ele ouvia era R$400. Então, como o cardinal da amostra toda, o cardinal da amostra é 200, ou seja, esse rol tem que ter 200 dados. Se o dado 200 aparece 50 vezes, o dado 300 aparece 50 vezes, o dado 400 aparece 80 vezes, 50 mais 50, 100, 180. Então, o dado 600 vai aparecer com frequência 20, não é? 50, mais 50, 100, mais 80, 180, mais 20, 200. A soma das frequências absolutas dos dados é o cardinal da amostra, que é 200. Se você quisesse calcular, como é que calcula aqui a frequência absoluta? A frequência absoluta é a frequência relativa, 10%. 10% de quanto? De 200. 10% dos 200 dados, cada um deles é igual a 600. 100 por 100 dá 1, 200 pelo mesmo 100 dá 2, 10 vezes 2, 20. O dado 600 aparece 20 vezes. Então, quando esse pesquisador, que estava fazendo a coleta de dados, o estatístico, chegou, foi nos 200 hotéis de um por um, em 20 hotéis dos 200, a resposta que ele ouviu toda vez nesses 20 hotéis foi R$600, R$600, R$600. Vamos terminar. No gráfico, qual gráfico? Esse, que é um gráfico de setores. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem. Quer dizer, a frequência em porcentagem, para cada valor da diária. O valor mediano da diária em reais para o quarto padrão de casal nessa cidade ele quer o que, meu filho? Ô, meu filho, diga para mim. Speak to me o que é que ele quer. Professor, ele quer o valor mediano. Ele quer o valor mediano. O que danado é valor mediano? Valor mediano é a mediana. Então, para responder essa questão, você tem que calcular o valor mediano da amostra. Você tem que calcular a mediana da amostra. Mas se é uma amostra que tem 200 dados, 200 dividido em duas partes iguais dá 100 e resta o zero. Ou seja, você fica com duas partes de 100 na amostra ordenada e não tem um termo central. Então, você vai pegar a primeira parte de 100, os 100 primeiros dados começa por 200
e termina em 300. Então 300 é o centésimo dado. A segunda parte de 100, que tem 80 400, o 400 aparece 80 vezes, e 20 600, o 600 aparece 100 vezes, nessa parte aqui você tem 100 dados. Dos 80 dados, dos 100 dados, 80 são iguais a 400, 400, 400, 400, e os 21, 600, 600. Aí eu pego o primeiro dado da segunda parte, que é 400. E para calcular a mediana, com esses dois dados, o último da primeira parte e o primeiro da segunda parte, porque eu não tenho um central, porque o cardinal não é ímpar, o cardinal é par, a mediana dessa amostra vai ser 300 mais 400 dividido por 2. A mediana dessa amostra vai ser 700 dividido por 2, 350. O que é 350? É a mediana da amostra de preços das diárias, né, das diárias dos quartos padrão de casal dos 200 hotéis que foram pesquisados. Ou se 350 é a mediana, 350 é o valor mediano. E a resposta é letra C. Sensacional.